Boa noite, gente. Todos bem-vindos aqui à Filosofia de Primeira. Se esses vídeos, essas falas fazem sentido a você, comente, inscreva-se e compartilhe. Voltando aqui de um tempinho aqui, dei uma pausa aqui. Voltando aos nossos vídeos, às nossas conversas aqui no Filosofia de Primeira. Um dado que será o tema desse vídeo, que me chamou a atenção e que é sempre motivo de bastante discussão, bastante celeuma muitas vezes, se diz a taxa de natalidade no mundo pós-pandemia. É claro que antes da pandemia já se percebia que as pessoas teriam o desejo de ter menos filhos à medida que as gerações vão passando. Há uma diminuição no número de família. Não existe mais famílias grandes. Existe mais a partir de gerações passadas. Mas falando dessa família da pós-modernidade, por exemplo, países desenvolvidos como o Japão, como a Europa, onde tem uma baixa natalidade de filhos entre casais. Inclusive, no Japão também é preocupante a questão aí da composição dos grupos sociais. Na China também, na China está havendo uma preocupação. Até então, quem se lembra que na década de 80 havia políticas muito rígidas para que os casais não tivessem muitos filhos. Havia um controle de natalidade muito forte, que foi sendo mais aberto, e o próprio governo chinês hoje incentiva as pessoas a terem o segundo, terceiro filho. É claro que eles pagam uma taxa, o que antigamente não acontecia. Havia uma grande severidade na questão de controle de natalidade entre os chineses. Por exemplo, no Japão, preocupação da população chinesa, porque entra no aspecto da previdência social. Então os casais já lá não têm muitos filhos, as pessoas já nem estão querendo casar. E na Europa, como é que é isso? Países como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha. Na verdade, a própria União Europeia, todo o continente europeu, a população europeia tem envelhecido rapidamente. E o crescimento se dá muito pelos imigrantes e refugiados, quem vai para a Europa. Então ainda tem filhos. Inclusive, há um incentivo muitos governos da União Europeia para que os casais tenham filhos. Inclusive grandes incentivos governamentais, como bônus, como é que eles dizem lá? Aqui nós tem bastante auxílio paternidade, para que o pai possa cuidar dos filhos. Então há todo o incentivo dos governos de lá para que os casais possam voltar a ter filhos à medida que a população europeia envelhece rapidamente também. É claro que alguns países, como na América Latina, o Brasil, que é um dos países mais populosos da América Latina, e ainda o brasileiro está na base de 1,6 filhos por casal. É claro que em países que têm uma necessidade demográfica muito grande, onde tem uma necessidade muito maior, como por exemplo na África e na Ásia, como na Índia, que tem uma explosão demográfica ainda bastante considerável. Mas quando a gente analisa essa baixa natalidade de casais para ter filhos, entra muitas questões culturais da mulher da modernidade hoje. Porque hoje se prioriza carreira, estabilidade, e os filhos se pensa aí na maternidade tardia, quando algumas decidem ter filhos.
Então essa taxa declinante de natalidade no mundo, inclusive no Brasil não é tão preocupante porque ainda os casais ainda têm filhos, mas menos filhos, claro. Pois você sabe que as famílias geracionais antigas eram muito grandes. Então, se muitas vezes tinha uma cultura de romantizar família grande, todo mundo queria ter família grande, pelo menos antigamente era. Hoje não tem esse mesmo pensamento. No máximo 1 ou 2 filhos, ou ficou no e assim que decide tocar a vida. Então esse comportamento, essa mudança de pensamento na nossa atual sociedade é um fruto não só do antes, agora da pós-pandemia, e veio para se consolidar muito mais do que antes. Então, as pessoas passarem essa percepção de que ter filhos tem custo, entra a questão da mulher, do pai, do tempo dados aos filhos. Todas essas questões hoje pesam bastante para alguém que decide ter filhos. Isso faz parte aí do que vem acontecendo no mundo. Não só no Brasil, países aí desenvolvidos, países chamados emergentes, com exceção da Índia, que tem um crescimento demográfico considerável, porque vai ser o país mais populoso do mundo, com já é na verdade, né? Acho que 2 bilhões e 300 e alguma coisa milhões de habitantes. Então essa é um fruto aí não só de uma mudança de pensamento, mas do que ocorreu na humanidade nesses últimos anos aí, provavelmente a questão da pandemia. Então só reforçou a ideia de que as famílias estão diminuindo. Isso também pesa também não só para as famílias, para o próprio governo, por exemplo, a questão da previdência social, da mão de obra. Isso vai impactando nos dados do governo e nas políticas públicas também. Então isso é um dado que acaba influenciando, impactando não só agora, mas futuramente um impacto muito maior. Então seria essa grande questão aí de a baixa natalidade hoje, nos últimos anos, que tem acontecido no mundo. Então seria isso.